Para e pensa, nosso espaço de compartilhamento. Então vamos lá. Terapia de casal dá resultado? E eu começo então dizendo, depende. Depende do resultado que você está buscando. Muitas vezes quando um casal chega para uma terapia de casal, eles vêm trazendo um conflito que se vive naquele momento. E todos os conflitos, eles são resultantes do encontro de duas pessoas diferentes, de duas formas de pensar e viver a vida que são diferentes, de duas dinâmicas de vida, duas dinâmicas de pensar e sentir que são diferentes. Os conflitos, eles são quase que inerentes à vida de um casal. Porém, a forma como nós lidamos com os conflitos, eles vão tornar a vida mais difícil ou mais fácil. Quando duas pessoas, um casal, chega para uma terapia de casal, é sinal de que está acontecendo alguma coisa que eles não estão conseguindo lidar com aquela coisa, com aquele conflito. E a dinâmica terapêutica de um atendimento de casal vai proporcionar a reflexão sobre aquilo que está acontecendo naquele momento, sobre tudo aquilo que levou o casal a viver aquele momento e uma forma do casal olhar para aquilo como um aprendizado. Portanto, terapia de casal funciona, mas depende da disponibilidade de cada um de implantar as melhorias necessárias. Na verdade, quando duas pessoas se casam, elas se casam com o pensamento de serem felizes, de viverem uma vida boa, de construírem uma história de êxito, uma história próspera. Ao longo dessa história, muitas experiências vão sendo vividas, muitos acontecimentos serão vividos. E a forma como cada um lida com a própria vida e como cada um lida com o relacionamento vai resultar numa satisfação ou numa insatisfação do parceiro. Portanto, quando se busca uma terapia de casal, se busca essencialmente uma harmonia do casal, se busca a felicidade que era o pensamento original. Ao longo dessa vivência de um casal, às vezes aquele motivo original que conectou um ao outro, ele é esquecido. E nesse momento de uma terapia de casal, esse vínculo original pode ser resgatado. Também, quando duas pessoas se casam, elas se casam porque descobrem coisas que lhes parecem maravilhosas na outra pessoa. Ao longo do tempo também se entrará em contato com coisas que não são tão maravilhosas assim. E aquelas coisas que nos atraíram, que nos cativaram, muitas vezes ficam esquecidas. Também no momento de terapia de casal, essas memórias que fizeram com que um se conectasse e amasse o outro e quisesse estar juntos, essas memórias também podem ser resgatadas. Alguns modelos, algumas manias, alguns costumes também não contribuem para a construção de uma vida boa dentro do casamento. Portanto, é preciso parar e pensar. Esse momento da terapia de casal é quando um casal resolve parar e pensar e refletir sobre a sua própria vida, sobre seus próprios objetivos, sobre aquilo que eles sonharam essencialmente para essa experiência do casamento. Quando existe esse momento de parar e refletir, dentro de uma terapia de casal, intermediado por um terapeuta, é possível olhar as coisas e os acontecimentos do ângulo de vista, do ponto de vista do outro.
E talvez essa seja a essência para que haja uma compreensão. Quando eu consigo olhar as necessidades da outra pessoa. E quando eu me disponho a atender a necessidade daquela pessoa como uma forma de expressão do meu amor por ela. Quando duas pessoas conseguem olhar pelo ponto de vista um do outro, elas também conseguem entrar em contato um pouco com o sentimento do outro. E o que a gente percebe ao longo da experiência do casamento é que o casamento muitas vezes entra numa dinâmica da vida funcional. E a vida funcional, ela é um espaço muito atrativo, porque na vida funcional tudo funciona. Porém, depois de um determinado tempo, ela começa a não fazer mais sentido, porque a vida pede algo mais profundo. Portanto, o casal vai ter que se reinventar. E uma das coisas que muitas vezes falta num casamento é o conhecimento mútuo. E o conhecimento mútuo, ele pressupõe que eu entre em contato com a história do outro, que eu conheça as suas dores, que eu conheça as suas memórias traumáticas e que eu aprenda a lidar com tudo isso de forma com que a outra pessoa possa se sentir bem e que ela possa se sentir acolhida dentro do casamento. Portanto, o casamento também é um instrumento de autoconhecimento. Mas, ao longo do desgaste da vida funcional, a proposta original daquele casal às vezes se perde. E esse momento da terapia de casal é um momento onde a proposta original pode ser recuperada, onde muitos pontos que atrapalham a dinâmica da vida do casal podem ser trabalhados. Portanto, respondendo à sua pergunta, dinâmica terapêutica de casal, ou seja, terapia de casal, pode dar certo sim. Aliás, nós devemos procurar todas as formas possíveis para que um casamento dê certo. Nós devemos nos disponibilizar dentro de um movimento de amor, de um movimento de comunhão, a proporcionar para outra pessoa tudo o que ela precisa, para disponibilizar para outra pessoa todo o amor que habita em mim por ela. Terapia de casal funciona assim. Mas como tudo na vida, depende do nosso próprio movimento, do nosso próprio esforço. Para e pensa, nosso espaço de compartilhamento, de refletir a vida. Vamos lá, continuamos no movimento. Todos os dias eu quero trazer para vocês um conteúdo novo, responder as perguntas, entrar em contato com você que me segue e gerar conhecimento, entrar em contato com todos aqueles temas que nos tocam diariamente. Para e pensa. Até mais!